Tá escutando aí? Todo mundo escutando? Quem tá entrando? Tô tentando aqui conectar. Como é que tá o áudio aí? Como é que tá o áudio aí, galera? Áudio tá bom? Então vamos ajeitar aqui a câmera. Rodrigo Gesteira já tá na área. Eu tô meio nervoso aqui, viu, galera? Nunca conversei com um cara desse nível, né? Aqui no esporte, mas Marcel aí, ó, entrando. Deixa a galera entrar. Galera, quem puder, vai aqui embaixo, ó. Vai aqui embaixo onde tem essa setinha, esse aviãozinho. E aí manda para algumas pessoas, para as pessoas saberem que começou a live, tá certo? Pode mandar aí que a gente vai começar já já, tá bom? Henrique, já conversei com você mesmo, verdade. Falar aqui com o Rodrigo para ele entrar. Fala, Betinho. Betinho entrou aí. Vamos entrando aí, galera. Vamos fazer aí o core para a gente começar. Esperar o Rodrigo aqui visualizar. Fala, galera, estamos aqui esperando só dar o horário para a gente começar a live com o Rodrigo Gesteira. Para quem não conhece, cavaleiro português aí, top mundial, salta 5 estrelas. Vamos hoje tirar um pouquinho das dúvidas, conhecer esse cavaleiro que ele monta hoje em dia. Um dos seus principais cavalos é a Celine, a égua BH, brasileira de pismo, né? Então vamos esperar ele entrar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para ele entrar ao vivo. Rapidinho, vamos ver aqui. Galera, vocês que entendem aí para mexer, ele que tem que apertar para entrar, não é isso? Para entrar ao vivo. Vamos aqui, galera, esperando aqui, vamos ver. Como é que eu faço, Marcum, para chamar ele aqui? Esqueci como é, velho. Ele tem que solicitar lá em cima, né? Do lado direito. Tô tentando achar esse botão para convidar, mas não consigo. Gesteira. Vamos ver aqui como é que consigo. Eu tô falando aqui com ele no WhatsApp para tentar... clica no nome dele aqui. Beleza. Não, 3 pontinhos não vai. Aqui, pronto, agora vai. Galera, obrigado aí. Vamos aguardar ele entrar aqui. Estamos esperando, ele tá conectando aqui. Fala, Rodrigo! Tudo bem? Beleza? Tudo bem com você? Agora já consigo ouvir. Aí, que legal. Galera, então, para começar a nossa live, para quem não conhece, esse é o Rodrigo Gesteira. Eu não sei como é que pronuncia o Gesteira, é assim mesmo? Gesteira, é isso mesmo. Gesteira. É um cavaleiro português, um cara jovem aí, que está despontando aí como um dos favoritos aí, a cavaleiro número 1 do mundo, né? Então, para iniciar um pouquinho, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse, dizer como é seu nome, sua idade e onde é que você está montando hoje em dia, para o pessoal te conhecer um pouco. Antes de mais, quero agradecer por estar aqui a falar com todos vocês. Acho que é uma ideia fantástica, podermos nos conhecer todos um pouquinho mais. E pronto, eu sou o Rodrigo Almeida, tenho 27 anos e estou na Holanda já faz 8 anos. E pronto, tenho vindo a tentar desenvolver cada vez mais a minha equitação e a minha sabedoria. E estou agora num episódio novo da minha carreira. Acabei de me mudar para o time da Audi e tenho um bom grupo de cavalos agora. Consegui levar do meu antigo emprego, onde tive quase 4 anos, não, sim, mais 4 anos e meio com o do IOP, consegui trazer o Kafka, Celine e Brocanard, ou seja, que deu-me um conforto enorme para entrar neste novo desafio. E tenho mais outros 7 cavalos que estou super feliz.
acho que podem ser uns cavalos super completos. Por isso, agora preciso um bocadinho de tempo para pôr tudo, para ter tudo ordenado e pronto, e começar com os Beleza. treinos. Rodrigo, a gente vai conversar um pouquinho aí, vão ter várias perguntas sobre seus cavalos, sobre a Celine, né? Que aqui o Brasil é todo fã desse conjunto aí, da Celine e você. Mas iremos iniciar com algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram e eu selecionei algumas para que a gente possa tirar as dúvidas, conhecer um pouquinho mais de você. Que Claro. não sei se você sabe, mas você já é um grande ídolo aqui para os brasileiros. É, né? Agora com a Celine aí, todo mundo torce bastante quando você entra no percurso, tá certo? Obrigado, obrigado. Então vamos lá, vamos iniciar, Rodrigo. É o seguinte, essas perguntas, para deixar bem claro, foram perguntas que mandaram no Instagram. Então tem perguntas mais aprofundadas no esporte e tem perguntas mais superficiais. Porque Sim. aqui a gente está conversando com pessoas que saltam baixo e pessoas de alto nível. Então eu queria que as respostas fossem bem para todos os níveis de equitação, para todo mundo entender. E quando precisar que a gente aprofunde alguma coisa, você fala, tá bom? Claro, combinado. Então, vamos lá. Rodrigo, a pergunta que a gente quer saber é quando é que você começou a montar? Com qual idade e em qual cidade? Você começou a montar em Portugal ou na Holanda? Sim, eu comecei a montar, eu tinha 5 anos. Comecei a montar em Portugal. O meu pai teve sempre cavalos toda a vida, nunca foi profissional, foi sempre um amador, mas toda a vida se falou de cavalos lá em casa. Eu, desde pequenino, que fui completamente apaixonado e comecei a trabalhar no Porto, no Norte, no Centro Hípico do Porto e Matosinhos. Legal. Massa. E o hipismo lá em Portugal é bastante desenvolvido ou não? Como é que é o hipismo lá, para a gente saber um pouquinho do hipismo lá? Eu acho que desenvolvido, não como aqui, como é óbvio, porque eu acho que Holanda, Bélgica, França, Alemanha são uns países muito fortes na equitação. Mas pronto, Portugal acho que foi um bom início para mim. Como é óbvio, eu sempre quis mais. Sou uma pessoa muito perfeccionista e sempre sonhei alto e sempre quis atingir o topo. Por isso, acho que foi excelente eu ter começado por ali, mas pronto, à medida que fui evoluindo e tudo, fui-me apercebendo que se quisesse mais, que tinha que sair da minha zona de conforto e tinha que dar um salto maior, e foi isso que aconteceu passado uns anos. Massa. Você sempre foi um cavaleiro com muitos títulos na categoria de base ou não? É um cavaleiro Não, que e por acaso tenho várias histórias engraçadas com isso, porque o meu pai é uma pessoa muito rigorosa e sempre foi duro comigo, mas duro no bom sentido. Sim. Ele sempre me deu a cana, mas nunca me deu o isco. Ou seja, eu tinha sempre que lutar por tudo aquilo que queria. E toda a vida eu vi os meus amigos a irem para os campeonatos, quer iniciados, quer juvenis, quer júniores não, iniciados e juvenis, iam para os campeonatos e eu via-os a ir e chegava à casa ao meu pai e chorava: oh pai, porque é que eles estão todos aí nos campeonatos e tu não me dás um cavalo para eu ir e eu quero ir e eu monto todos os dias e porque é que eles têm e eu não tenho? E o meu pai sempre me explicou e sempre me disse: Rodrigo, tu se algum dia queres ser alguém neste mundo e se tu queres ser um profissional, tu só vais ter um cavalo meu quando for júnior, porque até lá tu vais aprender as bases e se quiseres aprendes com os cavalos da escola e vais pedindo cavalos para montar, porque senão não vais ter nenhum cavalo meu. E isso, como é óbvio, eu tendo 12 anos e 10, 11, 12 anos e ouvir isso de um pai foi sempre super duro para mim. Mas o que é certo é que ele falou isso e no meu primeiro ano de júniores eu disse: pronto pai, agora sou júnior, por isso agora posso ter um cavalo. E ele disse: sim, eu vou cumprir a palavra que tive contigo e o teu cavalo está a chegar, mas é um cavalo especial, porque o cavalo não tem olho, é um cavalo cego de um olho, por isso não penses que vais agarrar no cavalo e vais direto para um campeonato, porque isso não vai acontecer. E eu fiquei super contente, mas ao mesmo tempo fiquei contente, mas um pouco assustado. Como é que eu vou fazer para montar um cavalo só com um olho? Como é que isto vai ser?
Então o cavalo veio de França, um cavalo chamado Mondel. Como é óbvio, era novo, o cavalo era super fino, super limpo. E ao início foi uma fase difícil porque ele era cego do olho direito, sobretudo nas voltas para a direita. Ele, se não fosse 100% rigoroso, o cavalo não via o salto e a distância, se não era boa, ele parava. Ou seja, no início foi assim uns sustos grandes, mas o que é certo foi que ao fim de um ano eu fiz um conjunto muito bom com o cavalo, começamos a ter uns resultados muito fortes e aí era o meu primeiro ano de júnior e foi o meu primeiro campeonato. Então fui ao campeonato de júniores e ninguém me conhecia, porque eu nunca tinha feito nenhum campeonato na vida. Quem é este português que vem do norte? Ainda por cima eu era surfista, com o cabelo até aos dentes aqui, e com um cavalo cego, ninguém me conhecia. Então cheguei ao campeonato e lá fui fazendo o primeiro dia, um pouco nervoso tudo, mas consegui fazer 0. E depois gostei imenso, fui sempre uma pessoa que gosta muito da adrenalina e gosto da pressão. Por isso senti que ali que eu tinha que mostrar e tinha que fazer alguma coisa. E lá fui indo sempre com 0 e cheguei ao fim e fui campeão. E eu acho que isso foi um grande impacto para mim, porque consegui... Trabalhei tantos anos para algum dia fazer um campeonato e no primeiro campeonato que fiz, ter uma medalha de ouro foi sempre muito bom. Rodrigo, o João Marcum, fotógrafo, né, famoso no mundo todo, amigo meu, agradeço pela presença. Ele está perguntando se esse Mondel era o que a filha do Fábio Leivas montou, um alazão comprido. É esse Não, mesmo? não. O Mondel era o cavalo de um criador francês, Michel Rouel, que foi um grande amigo do meu pai. O meu pai teve vários cavalos dessa criação. E foi um cavalo que era muito bom cavalo novo, mas ele perdeu o olho quando tinha 4 ou 5 anos. Ou seja, desvalorizou muito. Então ele tinha o cavalo ali um pouco encostado e disse ao meu pai que tinha um cavalo com muita qualidade, um pouco sensível, era um cavalo muito limpo, não dava para errar muito, mas que achava que podia ser um super professor para mim. E o meu pai aceitou e confiou e o cavalo veio e deu-me 3 vitórias seguidas em campeonatos. Mas então, seu pai foi muito duro com você, mas a gente agradece, né? Porque aí hoje a gente tem um talento desse aí no mundo, né? Sim. Eu agradeço muito e pronto. Acho que é sempre muito importante desde o início fazer as coisas de grau a degrau. E eu acho que eu tive 4 ou 5 anos seguidos sem poder saltar mais do que 1 metro de altura. Mesmo eu sentia-me preparado e achava que estava preparado e tudo. Chegava a casa e via os meus vídeos 300 vezes. E o meu pai dizia-me que não queria que eu subisse, que queria que eu consolidasse e que eu ficasse completamente nesta base, porque não me adiantava nada estar a saltar maior do que aquela altura, com aquela idade. Por isso ele quis mesmo consolidar-me e pôr-me bem firme nesse nível, para eu estar sempre bem relaxado e sobretudo saber aquilo que estava a fazer. Entendi. Eu também sou um pouco dessa linha aí, de subir degrau por degrau. Muitos cavaleiros, né, principalmente jovens, querem passar da escola para 1,10 m, 1,20 m por causa da categoria de base. E aí acaba que esse aluno no futuro ele acaba desgostando do esporte porque a base vai ser cobrada lá no futuro e ele não tem aquela base bem feita, né? Sim. Eu falando um pouco por experiência própria, acho que é muito importante a base e um bom trabalho de plano e perder tempo com cada cavalo e sobretudo tentarem se adaptar a cada cavalo e não tentar que o cavalo se adapte a nós. Eu acho que isso aí é muito importante. Muito bom, muito boa resposta. Rodrigo, continuando aqui, qual foi o momento que você decidiu assim, você cavaleiro profissional, né? Com quantos anos isso e qual foi o momento, por que você decidiu? Pô, eu acho que eu decidi ser cavaleiro profissional quando aos 16 anos, sim, quando eu ganhei o meu segundo campeonato de Portugal, eu aí ia para a escola e sempre passei em todas as minhas disciplinas e tudo, mas nunca fui um aluno de estudar, eu não sei estudar, nunca aprendi a estudar, fui passando, nem sei como, porque a minha cabeça estava sempre nos cavalos e no surf. E pronto, eu cheguei aos 16 anos e eu sentia que estar sentado numa cadeira a ouvir um professor que não ia ser
não ia ser solução para mim. E tinha sempre aquele bichinho dentro de mim a dizer que eu quero ser cavaleiro profissional, eu quero ser cavaleiro profissional. Então foi difícil para os meus pais, porque o meu pai, como já disse várias vezes, foi sempre muito duro comigo. Ele obrigava-me a tirar um curso e disse-me: tu, se queres ter uma ajuda minha e se queres que eu te ajude e que no teu futuro tu tens que ter um curso, tu tens que ter os teus 18 anos e a partir daí, se quiseres ser cavaleiro profissional, eu estou 100% de acordo contigo e vou-te ajudar com tudo. Só que eu tinha 16 anos e falei com ele e disse: pai, eu acho que não vou aguentar, eu quero mesmo ir agora e eu quero. Então ele disse-me: ok, se tu queres, tu vais, mas tu vais por ti próprio. Ou seja, quando eu digo que vais por ti próprio, não vais ter ajuda minha, por isso vais ter que te safar por ti. E isso custou-me, mas deu-me ainda mais vontade de ir, porque eu queria provar-lhe que eu queria mesmo ser cavaleiro profissional. Sim, entendi. Então, quando vim para cá para fora, para a Holanda, vim, mas eu acho que tinha talvez 100 ou 150 euros na minha carteira poupados no meu Mas, milheiro. ô, Rodrigo, isso aí é uma pergunta que vai vindo já, tá? Para a gente não adiantar, a gente vai fazer essa pergunta sobre o seu primeiro emprego, porque eu li um pouquinho sobre sua história, a gente vai falar sobre o Jos, que você trabalhou com ele, com o Sabino, né? Então já estão perguntando aqui como foi essa experiência de trabalhar com o Sabino, então a gente vai já falar sobre isso, beleza? Sim. Me diga uma coisa, qual é a sua rotina assim no dia a dia? Lógico que eu sei por causa do coronavírus agora, as coisas estão mudadas, mas qual é a rotina sua assim diária, semanal, com os cavalos ou de prova? Queria que você falasse um pouco sobre sua rotina. Eu tento criar, tento que a minha rotina não seja muito repetitiva. Eu tento, sobretudo, mudar o dia a dia de cada cavalo. Acho que é muito importante para a cabeça deles não terem que trabalhar todos os dias dentro de um picadeiro ou dentro de um outdoor ou fazer sempre a mesma coisa ou à segunda fazer isto, terça fazer aquilo. Eu acho que é muito importante uma pessoa trabalhar o psicológico de cada cavalo. Por isso eu tento ao máximo dividir a semana em sítios diferentes. Um dia vou à floresta, outro dia trabalho lá fora, outro dia vou à pista de galope. Um dia faço uns in and outs, outro dia faço uns exercícios de compostos. Ou seja, eu tento sempre, nunca tento ter 2 dias iguais com cada cavalo. Massa, E eu acho que isso é muito importante, porque assim nós construindo uma boa mentalidade e tendo os cavalos a quererem lutar por nós, eu acho que no final vamos conseguir espremer muito mais o sumo da laranja. Boa resposta. Muito bacana. Agora a gente vai falar sobre o seu primeiro emprego, né? Você me disse aqui, para quem está entrando agora, o Rodrigo falou um pouco ali de como ele começou a montar, que foi lá em Porto, né? E aí o pai dele era muito duro com ele e ele teve que decidir com 16 anos de idade, ele decidiu sair de casa e ir sozinho para onde, Rodrigo? Eu, com 16 anos, fui para a casa do Luís Sabino Gonçalves em Santarém, no Cartaz. Que é um português também, né? Português também, que foi sem dúvida um grande pilar na minha carreira, porque ali eu aprendi a virar-me, porque se não fosse ali, aquilo para mim é como uma família. Eu ali aprendi a trabalhar, que eu não sabia o que era trabalhar, não sabia o que era ter um ordenado, não sabia o que era viver de um ordenado. Ou seja, todas essas coisas eu fui aprendendo ali ao longo do tempo que estive lá. E sobretudo montei muito cavalo bom, cavalo mau, cavalo pequeno, cavalo grande. E isso aí, eu nessa idade, como é óbvio, nós não sabemos o que é um bom cavalo, o que é um mau cavalo. Eu, por mim, qualquer cavalo que tivesse 4 patas e que saltava, para mim eu gostava deles todos. Por isso tentava tirar o bom de cada cavalo e espremer tudo aquilo que eles tinham. Mas eu acho que isso deu-me depois também deu para eu interpretar muito melhor os cavalos no dia de hoje, porque eu hoje em dia sento-me num cavalo e sinto muito mais, eu acho, porque todos os cavalos que eu montei no passado, e grandes, pequenos, com força, sem força, eu acho que isso foi muito importante para mim. E como é óbvio, esses cavalos eram todos do Luís, e o Luís também foi uma pessoa 5 estrelas comigo, porque era super detalhista.
e adorava ganhar, tenho um espírito ganhador enorme, ou seja, eu tinha alguma pressão em cima, mas como eu digo, eu aprendi a lidar bem com a pressão e hoje em dia dou graças a Deus por ter passado lá antes de entrar aqui na Bélgica e na Holanda, porque eu acho que se não entrasse, se não tivesse estado este tempo nos Sabinos e tivesse vindo direto para a Bélgica ou para a Holanda, eu não sei se ia aguentar, porque ali já dá para sentir um pouquinho aquilo que é a nossa vida como cavaleiros profissionais. Beleza. Aí depois do Sabino, você foi para o Jos, é isso? Sim, eu depois do meu primeiro trabalho fora, antes de ir para o Sabino, eu tive um mês a estagiar, entre aspas, com a Jessica Curtin, quando ela estava número 1 do mundo. E eu já tinha vindo de férias, eram as minhas férias grandes da escola, e eu tinha vindo um mês para a Jessica Curtin para conhecer um pouco como é que era o mundo aqui, que eu já sonhava em ser cavaleiro profissional. Por isso, o meu pai teve uns contactos muito bons também e tínhamos um bom contacto com ela. E ela aceitou-me em casa dela, fui lá, a primeira coisa que fiz mal cheguei foi agarrar-me à forquilha e fazer as camas todas de manhã e agarrar nos baldes de água com menos 10 graus. Lembro-me perfeitamente do primeiro dia que cheguei lá, acho que estavam para aí menos 10 ou menos 15, eu nunca tinha tido temperaturas negativas na minha vida. Então fui com os casacos, mas não tinha luvas, não tinha gorro, não tinha nada. Então saí de casa às 6 da manhã, nunca tinha acordado às 6 da manhã para montar nenhum cavalo. Saí de casa, estava escuro, tudo escuro, e a primeira coisa que fiz foi umas camas. Depois lembro-me que uma das camas que eu estava a fazer não tinha bebedouros e eu tinha que mudar a água dos cavalos. Então o duche era fora e eu levei os baldes de água sem luvas, sem nada, e cheguei lá fora com menos 15 graus, tentei dar água, abri a água e a água, nada, não havia nada, estava tudo gelado. E não, foi uma experiência fantástica para mim. E pronto, depois disso voltei para Portugal e estive entretanto no Luís Sabino e tive 3 anos no Luís Sabino, e depois eu tive um cavalo chamado Amour du Bois, um flamenco de CMI, que era um cavalo que o Luís tinha do Jos Lansing, que saltou, pronto, fez uns grandes prémios, saltou umas provas grandes, e o cavalo veio nos negócios para o Luís. E entretanto o Luís nessa altura tinha vários cavalos de grande prémio e o cavalo ficou uns meses por casa, e ele disse-me para eu começar a dar uns saltos no cavalo e pô-lo em forma para quando ele chegasse ter o cavalo em forma. E eu gostei imenso do cavalo e trabalhava todos os dias bem duro. E o Luís chegou um dia, pediu para eu dar uns saltos e viu o cavalo a saltar e motivou-se, viu que o cavalo saltou bem. Então deu uma chance de poder levar o cavalo a um concurso. E eu levei o cavalo a um concurso, foi bem, por isso fui indo. E pronto, e cheguei ao fim e era um dos meus cavalos de grandes prémios. O cavalo que eu fiz a minha primeira Global Champions Tour no Estoril e fiz um campeonato de séniores. Ou seja, foi um cavalo que me deu experiência em provas maiores. E pronto, e na altura eu acho que o Jos conseguiu ver alguns vídeos do cavalo comigo a montar, e daí é que surgiu também os primeiros contactos, e daí é que eu tive a oportunidade de poder dar o salto aqui para a Bélgica. Entendi. Muito legal a história, hein, cara? Você, eu acho, Rodrigo, é mais um caso de sucesso onde você ralou muito, né, para estar onde está. Hoje eu sei que você quer muito mais, mas, como sempre, nada é por acaso. Você foi lá, né, essa experiência que você viveu aí de limpar as baias, trocar água, limpar cavalo, isso tudo ninguém sabe, os bastidores. Normalmente as pessoas só veem o show, né? Então é mais um, né, dentre tantos que passou por isso tudo para chegar onde chegou. Parabéns. Sim. Aí pela história, né? Obrigado. Não, mas eu acho que o Jos Lansing para mim foi também, eu pus na minha cabeça, eu cheguei ao Jos Lansing, eu era quarto ou quinto cavaleiro, eu tinha o Frank Scooter, tinha o Tim Oster, tinha o Jos, ou seja, eu tinha, claro que o Jos tem sempre muitos cavalos, mas os bons cavalos e os cavalos dos concursos grandes e tudo, eu não lhes tocava, eu montava um pouquinho os cavalos de trás das boxes, mas eu pensei assim, o que é que eu prefiro? Eu prefiro estar aqui, aprender todos os dias, ou estar nas aulas numa faculdade, sentado numa cadeira a ouvir um professor.
Não, eu prefiro estar no cavalo e prefiro estar a aprender do Jos Lansing. Então foi assim que eu interiorizei todo o tempo que lá tive e deu-me toda a base, deu-me Ah, toda a segurança de saber como construir um cavalo. E eu pensei, eu vou ficar aqui até ao dia em que me entregarem um cavalo novo e eu saber o que é ir fazer para o evoluir. E pronto, e foi assim. muito, Fiquei muito, lá durante 2 anos e meio e, como é muito óbvio, interessante. é, A gente tem aqui o Marlon Zanotelli, com certeza você conhece, né? É o grande nosso Marlon. brasileiro, grande Marlon, amigo de vocês aí, né? Da equipe top aí do mundo. E ele também tem essa história. Eles dormiam no carro, batiam, não levavam tratadores, eles mesmos que cuidavam. Então você vê, as histórias se repetem pelo trabalho duro e pela dedicação com o esporte, não é isso? É isso mesmo. Beleza. Há que trabalhar e não desistir nunca. É isso aí. Esse esporte ensina isso pra gente todos os dias. Ô, Rodrigo, mais uma pergunta aqui que foi selecionada, e é bastante curiosa essa pergunta. O que é que te motiva todos os dias? O que é que faz você acordar cedo e você chegou no nível onde poucos chegarão, né? E o que é que te motiva todos os dias? Eu acho que o que me motiva todos os dias, sobretudo, é fazer aquilo que eu gosto, em primeiro lugar. E eu acho que é a adrenalina e o perfeccionismo deste desporto. Porque eu acho que isto aqui é um desporto que, se nós não treinarmos e se nós não dermos o nosso melhor todos os dias, não conseguimos chegar a lado nenhum. Eu acho que nós podemos ter todo o talento do mundo, mas o talento não chega. Eu acho que é preciso ser muito trabalhador e, sobretudo, ser super rigoroso naquilo que fazemos e ter um sistema por trás de nós, porque eu acho que chegar e não ter nenhum plano na cabeça, agarrar nos cavalos, saltar os cavalos todos os dias e não saber o que fazer para evoluir o cavalo e só saber o que fazer para os utilizar, acho que isso não leva a lado nenhum. Por isso, pronto, eu acho que o que me motiva é que quanto mais nós trabalharmos e quanto mais nós quisermos desenvolver a nossa equitação, mais frutos vamos colher no futuro e melhor vamos ser. Muito bacana, é isso aí, Rodrigo. Eu acho que é isso também que me motiva todos os dias, né? Trabalhar sem pensar no que a gente está melhorando naquele dia, né? Porque a gente melhora 1% a cada dia para a gente chegar aos 100% que a gente precisa. Sendo que nesse esporte a gente nunca chega aos 100%, né? Exatamente, nunca. Pode ser o cavalo de mais alto nível, campeão olímpico, que ele ainda não está 100% na Não. nossa concepção, não é isso? Há sempre algo para melhorar. Há sempre algo para melhorar. É isso aí. Ô, Rodrigo, com qual idade você saltou seu primeiro grande prêmio, 5 estrelas? Uf, o meu primeiro grande prémio 5 estrelas. O meu primeiro grande prémio 5 estrelas. Ah, eu acho que saltei o meu primeiro grande prémio. Eu fiz a primeira Global Champions Tour, eu fiz com 17 anos. Com Oh, 17 anos no 17 anos. Estoril. Com 17 anos no Estoril. Foi a minha primeira, mas não saltei o grande prémio. Não saltei o grande prémio, não podia saltar o grande prémio. Mas eu acho que, e depois, nunca fiz muitos 5 estrelas, grandes prémios 5 estrelas. Fiz o primeiro, eu acho que o primeiro grande prémio 5 estrelas que eu fiz foi o ano passado, com o Kafka Van de Effing em Atenas, e ganhei. Por isso foi, Ah, por então, isso foi uma boa então foi entrada. assim, no seu primeiro campeonato de júnior você foi campeão. No seu primeiro grande prêmio de 5 estrelas você foi campeão. Sim, sim. Para Porra, já, muita para estrela. já estou, para já estou no bom caminho. Muito bacana. Você também dá aulas e clínicas ou apenas é cavaleiro hoje em dia? Eu tento me concentrar a 100% na minha carreira e no meu dia a dia dos cavalos. Tenho 2, 3 alunos. Tenho uma aluna que ajudo já há bastante tempo, mas sempre só quando tenho um dia durante a semana ou 2 vezes por mês ou nada de todas as semanas ou ter um plano ou qualquer coisa. Não, sempre que posso ajudo, porque além de serem meus alunos, são meus grandes amigos. Por isso, mas claro, como é óbvio, por vídeos e WhatsApp e uma chamada para aqui, uma chamada para ali, isso acontece sempre. Mas agora o tempo para treinar e
porque eu não gosto de fazer as coisas a meio gás. Eu ou vou a 100% para aquilo que faço, ou então prefiro não fazer. Por isso eu acho que enquanto não tiver tempo para poder ajudar a 100% e dedicar-me a 100% aos meus alunos, prefiro não fazer do que estar a fazer só por fazer. Muito legal. Rodrigo, o pessoal aqui não para de falar que você tem que dar uma clínica aqui no Brasil. Não para aqui nos comentários. Você tem que vir para o Brasil dar uma clínica. Ó, o pessoal aqui também do Centro Hípico Atlântico, a minha hípica lá está em peso aqui, todo mundo querendo uma clínica do Rodrigo Gesteira aqui no chá. Quem sabe um dia, né, você vem para o Brasil surfar e dar aula para gente. Oi, isso então não sei se vou voltar para cá outra vez. É isso aí, Rodrigo. Ondas e cavalos, para mim não há melhor. Não sei se você já viu que a minha hípica, onde eu monto, é à beira do mar, né? Ontem eu postei uns vídeos, não sei se você conseguiu ver, eu saltando ontem na areia da praia. Não vi. Vou ver. Depois veja lá, que é na beira da praia, então tem os surfistas também, acho que você ia gostar. Tinha todo o gosto em ir aí, mas agora, sobretudo agora este ano vai ser difícil porque estou numa fase inicial aqui no meu trabalho novo e quero me concentrar sobretudo a 100% agora nesta oportunidade que tenho, porque pronto, tenho agora uma oportunidade muito forte, acho que posso conseguir concretizar os meus objetivos se as coisas correrem como eu penso, por isso quero me concentrar primeiro a 300% nisso e quem sabe no próximo ano ou algo eu possa ter uns dias e ir aí. Quando quiser. Ô Rodrigo, mais uma pergunta aqui. Qual foi o seu momento mais marcante, como em toda a sua história hípica? Qual foi sua carreira, ou seu momento mais marcante aí no hipismo? Quando me diz marcante em concurso, o concurso mais marcante? Do que você quiser falar. Foi um cavalo, foi um concurso, foi uma queda. Qual o momento mais marcante? Positivo. Eu acho que o momento mais marcante até hoje foi o Ccio de Lisboa, de há 2 anos, porque o Ccio de Lisboa foi sempre um concurso muito, muito forte em Portugal. Eu era pequenino e só o facto de eu ter uma pulseira para ir ver aquele concurso, para mim era ouro sobre azul, por isso eu via aquele concurso um pouco como um sonho. Como é que eu um dia vou conseguir saltar aqui este grande prémio ou esta Taça das Nações? Eu via aquilo um pouco como um sonho. Então, há 2 anos eu tinha uma boa equipe de cavalos e pronto, fui ao Ccio, fiz parte da equipe e tive o melhor concurso da minha vida, eu acho, até hoje, porque consegui ganhar o primeiro dia à prova grande, fomos medalha de ouro na Taça das Nações, que Portugal já não ganhava uma Taça das Nações em Lisboa desde 1994, ou seja, eu tinha 2 anos, a última vez que Portugal ganhou ali uma Taça das Nações. Então ganhei o primeiro dia com o Kafka, ganhei com duplo 0 a Taça das Nações com o Bushi e ganhei o grande prémio e ganhei o prémio de melhor cavaleiro do concurso. Por isso eu acho que isso foi um concurso como não sei se vai acontecer mais alguma vez. Para quem não entendeu o que ele falou, é o CSIO de Lisboa, que é um concurso internacional, o maior concurso lá de Lisboa, que é um campeonato, né, como ele falou, um sonho de consumo de qualquer cavaleiro, ainda mais ele, português, que viu aquilo crescer, né, cresceu vendo aquilo, e foi lá e ganhou as 3 provas. Impressionante. Ô, Rodrigo, qual o seu pior momento da carreira? Eu acho que o pior momento da carreira foi a fase que eu perdi o GC Chopin's Bushi. Foi o meu cavalo de topo, o cavalo que eu levei para o Egg Tryon. E pronto, foi o cavalo que eu ganhei vários grandes prémios. Tive uma fase, o cavalo veio para mim com alguns problemas e os resultados não estavam a aparecer nem nada. Eu perdi muito tempo com ele, dediquei-me muito, muito, muito a ele. E os resultados começaram a aparecer. Ganhei 3 grandes prémios seguidos. Ganhei Pilberga, ganhei Le Touquet e ganhou o Pilberga, Le Touquet e ganhou o grande prémio do Ccio de Lisboa. Ou seja, estava na fase de topo completamente e eu tinha o Ccio de Lisboa, depois tinha uma semana de intervalo e tinha depois a Global do Estoril e pronto, e estava à espera de ir à Global. O cavalo depois de ganhar o grande prémio do Ccio de Lisboa, achei que vou à Global agora,
vou ter toda a gente do meu lado e vou querer dar o meu melhor e vou querer ter um bom resultado outra vez no Grande Prémio. E, ou seja, estava com uma esperança enorme e trabalhei o cavalo, dei-lhe umas férias, uns dias relaxados depois do concurso. O cavalo estava a 100%, pus o cavalo no caminhão, tinha o vet check, nunca mais me vou esquecer, tinha o vet check na quinta-feira, acho que por volta do meio-dia, e eu estava com os cavalos instalados no Luís Sabino, na Quinta das Varandas, e saí da Quinta das Varandas, eram umas 9h30 da manhã, e estou a 15 km do concurso de Cascais para fazer o vet check, e recebo um telefonema do meu patrão a dizer que não tinha muito boas notícias para mim, e eu fiquei um pouco assustado. Então o que é que se passa? Ele disse, o Bushi foi vendido. E eu disse, o Bushi foi vendido? Ok, mas como é que é possível? O cavalo está aqui comigo. Sim, o cavalo foi vendido e já não vais poder saltar o concurso no Estoril. E eu, quando ele me disse que eu não podia saltar o concurso no Estoril, mas como é que é possível eu não posso saltar o concurso no Estoril? Porque a proprietária ligou e disse que o cavalo que já foi pago e não podes montar mais o cavalo no concurso e que vais chegar ao concurso e eles pegam no passaporte e vais ter que entregar o cavalo. Então aí eu estava a 10 km do concurso e eu acho que me caiu tudo. Eu já nem sabia para que lado é que era o concurso e para onde é que eu tinha que ir, caiu-me o mundo ali. E como é óbvio, é sempre muito difícil nós estarmos no nosso país, termos todo o público à espera de um excelente resultado, porque o cavalo veio a provar aquilo que era, e chegar lá e não poder montar o cavalo e ter que entregar o passaporte ao cavaleiro e ver o cavalo a entrar nesse mesmo concurso com o novo cavaleiro, para mim foi uma facada que nunca mais me irei esquecer. Impressionante a história mesmo. Eu no início achei que ele tinha morrido, mas acho que não sei qual é o pior. Se foi ter morrido. Sim, mas eu acho que com isso, agora como é óbvio é mais fácil de falar, mas eu acho que tudo isto faz-nos crescer e põe-nos duros, porque isto não há de ser a primeira vez que me aconteça e há de acontecer também a várias pessoas, por isso eu acho que no fundo é o que eu digo, nós temos que tirar os bons momentos de cada cavalo e pronto, e somos cavaleiros, os cavalos não são nossos, por isso há de acontecer isto a várias pessoas e eu passando por estas experiências agora tento me lembrar só das coisas boas e tento esquecer o mal, porque o mal já é passado e não interessa para nada. Hoje em dia você tem cavalos próprios ou os cavalos que você monta são cavalos de investidores? Assim, a maioria são cavalos de investidores e ainda tenho 2 cavalos próprios. Tinha um cavalo até o ano passado de 8 anos, mas que vendi, ou seja, hoje em dia o que tenho é tudo poldre ainda. Mas eu agora prefiro ter partes de cavalos, ou seja, prefiro ter 20% de um, 10% do outro, do que estar a ter um cavalo a 100%, porque acho que o risco é muito grande. Eu acho que tendo percentagens em cada cavalo, eu acho que no final vamos sair mais beneficiados do que ter um só. Com certeza. É melhor gastar o dinheiro em vários do que em um só, né? Exatamente. O Rodrigo, o veterinário aqui da Bahia, amigo nosso, Léo, disse que Grande Léo. tá falando aqui que é do surf também, né? Junto com você. Sim. E disse que atendeu 2 cavalos seus lá na Holanda antes do Grande Prêmio. Ele queria saber como foi o atendimento de um profissional brasileiro, né? Que você não tinha tanto conhecimento. O que é que você achou aí do tratamento aí que ele fez? Eu fiquei surpreendido com o trabalho que o Léo fez. Fez um trabalho excelente nos meus cavalos. Eu tinha os cavalos um pouco maçados, um pouco estressados. São cavalos muito finos e, como é óbvio, o dia do Grande Prémio nós queremos os cavalos completamente relaxados. E eu sou muito a favor da osteopatia e da acupuntura e, sobretudo, dos tratamentos que se possam fazer antes da prova forte do fim de semana. Acho que há vários tratamentos que resultam muito, e quer a osteopatia, quer as manipulações e tudo. E pronto, o Léo tem muita informação nisso e tem muita sabedoria e fez um excelente trabalho nos meus cavalos. No dia seguinte eu tinha os cavalos super ligeiros e senti mesmo que os cavalos não tinham dor. Melhoraram muito. Eu acho que isso é muito importante, porque o cavalo tem que se sentir bem, porque o cavalo não se sentindo bem é impossível tirarmos o resultado que queremos. Verdade.
Rodrigo, quais são, né, hoje em dia, acho que você já falou, mas é bom a gente repetir, quais são os seus principais cavalos hoje em dia? O meu principal cavalo neste momento é Celine. Celine é, neste momento, Celine e o Kafka são os meus principais cavalos. Tenho o Broken Heart, que também trouxe comigo para o meu trabalho novo, mas é um cavalo ainda um pouco atrasado. É um cavalo um pouco de futuro, precisa ainda de alguns meses para solidificar todo o trabalho. E tenho outros 7 cavalos novos, tudo acima dos 7 anos, que acho que agora pronto, são cavalos que já estão a fazer o alto nível. 4 dos cavalos estão a fazer os 5 estrelas e as globals e tudo, por isso são cavalos já com experiência. No fundo eu preciso fazer só conjunto e pôr um pouquinho cavalo a cavalo à minha maneira, mas acho que vou ter um grupo de 8 cavalos, 7, 8 cavalos que posso contar para os concursos de 5 estrelas. Rodrigo, e falando agora da nossa Celine, né? A gente chama de nossa, porque é do Brasil aqui, é um orgulho tremendo, né? Saber que tem uma égua desse nível aí com você. Né? Mandar um abraço também para Daniel Andrade, meu amigo íntimo e dono da Celine. Eu queria saber se ela é o primeiro cavalo BH que você montou e o que é que você acha, quais são as pretensões com ela. Sim, a Celine é o primeiro cavalo BH que eu monto. É uma égua extremamente sensível, uma égua que eu acho que tem todas as qualidades para chegar ao topo, além da mente, a finura que ela tem. Ela é um pouco como uma pessoa. Eu acho que é preciso, sabendo interpretá-la e sabendo tirar as qualidades dela, eu acho que ela é uma égua um pouco fora do normal, porque eu acho que ela consegue fazer todas as provas que possam haver no mundo, que ela tem uma elasticidade e tem uma força como há poucos cavalos que têm. E pronto, eu acho que a égua chegou numa fase inicial comigo, ela estava um pouco a conhecer-me, eu a conhecer-me a ela, e estávamos um pouco ali num encontro de equilíbrios. Eu experimentei algumas embocaduras e tentei sobretudo relaxá-la ao máximo, porque é uma égua muito, muito sensível e fica estressada muito rápido. Por isso eu acho que com ela, para tirar o melhor proveito dela, é tentar tê-la o mais relaxado possível e tentar trabalhá-la no dia a dia com o pescoço mais longo e o mais relaxado possível para ela estar totalmente descontraída. E eu acho que tendo a égua descontraída e relaxada, acho que é uma égua fora do normal. Massa, muito legal. Mandar um abraço também para Luiz Felipe Pimenta, né? Não sei se você conhece, é o cavaleiro que montava ela antes Não de conheço, você. pessoalmente não conheço de ver os vídeos e tudo, mas gostaria imenso de poder algum dia falar com ele e trocar Com umas certeza. ideias. Com certeza, ele é gente da gente, um cara espetacular, um dos grandes ídolos aqui do esporte brasileiro no hipismo. Agora, eu queria fazer uma pausazinha para você comentar um pouquinho sobre esse percurso aqui, que você vai ver agora. E eu selecionei ele aqui para você comentar um pouco. Rodrigo Giesteira Almeida, Amsterdão. 12-year-old mare, GB. Aonde foi esse, Rodrigo? Esse foi em Amsterdão. Isso você já tinha um tempo com ela montando ou foi logo no início da carreira? Não, esse foi, eu montei a égua aí, 6 meses, eu acho. E aí você já estava usando um Hackamore nela, né? Que a gente viu que você mudou esse bridão algumas vezes. Sim, sim. E a gente percebe que você usa bastante o Hackamore nos seus cavalos, né? Sim, eu não uso bastante. Eu acho que é o que eu digo, eu tento me adaptar um pouco a cada cavalo. Eu acho que um cavalo como a Celine, com a finura que ela tem, eu acho que ela precisa de ter liberdade total. E eu acho que o Hackamore é uma embocadura que ajuda bastante a melhorar o equilíbrio de cada cavalo. Porque um cavalo como a Celine é um cavalo que precisa de ter uma atitude bem alta, mas quando eu digo uma atitude bem alta, tem que ser com ela completamente relaxada. Ou seja, como vemos aqui na pista, eu tento sempre ter ela com uma atitude um pouco levantada, ou seja, que as espadas estejam sempre bem cá em cima, mas eu em casa, no geral, todos os dias, a coisa que eu mais quero é que ela esteja com o focinho a tocar no chão e que ela fique com a linha de cima completamente solta e musculada. Porquê? Porque ela em casa
estando em baixo, a cheirar o chão e a ficar bem forte nas costas. Depois, os 60, 70 ou 80 segundos que eu precisar em pista, aí ela vai estar forte o suficiente para aguentar e vai aguentar todo o percurso. Entendi, perfeita explicação. Foi um pouquinho para quem não conhece a Celine aí, deixa eu só colocar aqui no pedestal, parei rapidão. Então, para quem não conhece a Celine aí, foi um pouquinho para a gente conhecer ela. Esse percurso aí, sem dúvida, foi um percurso brilhante, né? E o Luiz Felipe comentou aqui nos comentários, não sei se você está vendo, que vai ser um prazer conhecê-lo e parabéns pelo trabalho com a Celine. Muito obrigado, Filipe. E beleza. Parabéns pelos resultados que tiveste com ela também. É isso aí. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a criação de cavalos no mundo. Eu sei que você é jovem demais ainda, mas eu acho que em 10 anos, 15 anos de esporte, a criação evoluiu demais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a criação e se você tem alguma raça específica que você gosta mais. Eu acho que as raças estão cada vez mais próximas umas das outras. Eu acho que agora com as inseminações artificiais e as transferências de embriões e tudo, cada vez se consegue ter melhores cavalos e melhores garanhões. E pronto, eu acho que para mim eu acho que cavalos belgas para mim neste momento são os cavalos mais fortes e mais completos. Acho que são cavalos com muito boa cabeça. Eu acho que hoje em dia nós temos que ter um cavalo com toda a qualidade e sobretudo com muito boa cabeça, porque eu acho que cavalos com muita força e cavalos lentos são cavalos já um pouco passados. Hoje em dia os percursos estão tão técnicos e o tempo está tão curto que nós precisamos mesmo de um cavalo com muita qualidade e com a cabeça a 100% de guerreiro. Por Entendi. isso, eu acho que há vários cavalos, sobretudo cavalos belga, com esse estado de espírito e com essas características. Perfeito. Você acha que com o adiamento aí das Olimpíadas, você tem uma esperança aí de, quem sabe, representar Portugal com a Celine ou com qualquer outro cavalo? Você acha Sim, que eu espero bem, mas como ainda não se sabe bem quais serão as regras agora para os Jogos Olímpicos, por isso eu acho que há que ter esperança e há que trabalhar para isso. Como é óbvio, eu vou tentar estar o mais preparado possível, tanto a Celine como os outros cavalos, porque isto aqui uma pessoa nunca sabe o dia da manhã, pode acontecer alguma coisa à última da hora, a qualquer cavaleira, qualquer cavalo. Por isso eu acho que nós, tendo as condições para poder lá estar, eu acho que é preciso fazer um pouco um plano para isso. E pronto, e se for a minha hora, é a minha hora. Se não for a minha hora, e de continuar a batalhar para chegar lá um dia. Com certeza, perfeito. Rodrigo, outra pergunta aqui muito interessante. O rapaz que mandou essa pergunta falou assim: Rodrigo, você chegou num estágio do esporte onde poucos conseguirão. Você é um ídolo pra gente. Você se sente ídolo e qual é esse sentimento? Não, eu não me sinto ídolo. Eu acho que sou uma pessoa desde o início com os pés bem assentes na terra e eu sou muito perfeccionista e para mim eu vejo os meus vídeos e eu ainda sinto que não sou a pessoa que quero. Eu sinto que tenho muito para evoluir e sinto que sou novo ainda tenho muita experiência, ainda tenho que ganhar muita experiência, tenho que errar muito, porque nós aprendemos quando erramos, porque quando as coisas estão bem e quando nós ganhamos e os resultados aparecem e tudo, como é óbvio, há um feeling muito bom, mas nós para aprendermos a sério temos que errar e aí é que é difícil digerir, mas aí é que nós aprendemos mesmo a consolidar e a ficar fortes e a pensar que tenho que trabalhar mais em casa e tenho que ter os cavalos mais a respeitar mais a minha perna e mais no plano e tudo. E começamos a criticar. Eu cada vez que monto todos os dias, eu faço milhares de perguntas a mim mesmo, se está tudo bem, se os cavalos estão bem dobrados, estão bem equilibrados, se a qualidade de galope é boa. Ou seja, eu tenho um pouco como um gravador dentro da cabeça todos os dias a massacrar-me, porque pronto, eu quero chegar o mais alto possível e vou querer dar tudo para isso. Muito, muito boa resposta.
Quais são os cavaleiros que te inspiram hoje em dia? Eu vejo como cavaleiros assim inspiradores, eu vejo Daniel Deusser, acho que é um cavaleiro. Daniel Deusser e Marcus Henning, para mim, são dois cavaleiros de elite, porque são cavaleiros que conseguem, têm uma finura, têm um rigor, têm uma cadência especial. Uma pessoa vê qualquer cavalo deles e parece tudo igual, parece tudo fácil e nem tudo aquilo que parece porque se parece fácil ali é porque o trabalho é muito forte em casa. Eu quando digo forte, não digo forte de sujeição, mas muito bem feito. Ou seja, são pessoas que têm um sistema e sabem mesmo aquilo que estão a fazer e é aí que eu ponho os olhos e é como eles que eu tento ser no futuro. Perfeito, muito bacana. Então, ó, galera, Marcos Henning, Daniel Deusser, né, são os ídolos do nosso ídolo, né? Outra coisa aqui, ó, uma pergunta bem básica, né? Foi um iniciante que me perguntou o seguinte: para evoluir no esporte, quantas vezes na semana eu devo montar? Eu acho que não é quantas vezes na semana eu devo montar, eu acho que é com que estado de espírito é que eu vou para cima de cada cavalo quando monto. Eu acho que é mais isso, porque eu acho que as pessoas não precisam ter um bom cavalo ou um mau cavalo para poderem ter uma chance no futuro ou algo do género. Eu acho que é preciso desde o início ter muita vontade e ter muito espírito de sacrifício e sobretudo acreditar que conseguem chegar. Porque, mas, ok, como é óbvio, montar 3 vezes no mínimo por semana é preciso, mas eu acho que quanto mais cavalos e quanto mais cavalos diferentes se montar, melhor, porque acho que é muito importante, sobretudo, montar cavalos com equilíbrios diferentes. Um cavalo debruçado, um cavalo que pendura, um cavalo que tem a atitude completamente cá em cima. Eu acho que todos esses equilíbrios diferentes, no final, vão ser uma mais-valia para nós, porque vão nos pôr completamente disponíveis e vão nos pôr também a saber ler todo o tipo de cavalos. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta aqui, já estamos encerrando. Qual a idade que você acha que o cavalo está no seu auge? Né? O cavalo, isso daí é uma pergunta que apareceu aqui agora na live de Agamenon. Queria que você falasse sobre a idade dos cavalos, como é que você trabalha aí, qual o auge deles? Eu tento dar sempre tempo aos cavalos. Eu não sou um cavaleiro que gosta de espremer os cavalos aos 8 ou aos 9 anos, porque eu acho que é o que eu digo. Eu acho que para estar no topo e para pedir o esforço e a exigência de um percurso de 5 estrelas a um cavalo, primeiro, eles têm que estar muito bem fisicamente e segundo, eu acho que o estado de espírito deles tem que estar já completamente solidificado. Eu acho que um cavalo com 8, 9 anos, a mentalidade ainda não é forte o suficiente para aguentar a pressão de um concurso de 5 estrelas semana atrás de semana. Por isso eu acho que, como é óbvio, aos 9 anos o cavalo já pode começar a fazer umas provas maiores, mas claro que depende de cavalo para cavalo, mas cavalos que nós queremos, que são cavalos com muita qualidade e com muita finura, eu acho que com esse tipo de cavalos é preciso ter muito cuidado, é preciso, como é óbvio, fazer uma prova grande, mas depois de uma prova grande saber descer, saber recompor tudo e deixar os cavalos respirar, fazer uma prova mais pequena para construir o coração de novo. Eu acho que fazendo assim uma boa gerência disso, o cavalo chegando aos 11, 12 anos, eu acho que aí ele está no pico da forma e acho que aí dá para espremer tudo. Perfeito. Perguntaram mais uma coisa aqui sobre os bridões. Você tem algum bridão de preferência? Mas você já explicou um pouco, é bom que você explique mim, mais uma vez. O meu bridão preferido é o bridão normal. Quando eles estão bem com o bridão normal, para mim não há bridão melhor. Mas eu gosto muito de ter os cavalos. Eu não sou nada um cavaleiro piloto que gosto de ir com o cavalo para a pista mal criado e mal educado, a refilar com a mão e com a perna. Não, eu gosto de perder tempo com eles em casa e, sobretudo, acho que sou um cavaleiro que não gosto de embocaduras muito fortes. Eu gosto de lhes dar liberdade em pista, gosto de lhes dar bom galope e pronto, eu tendo uma embocadura que me deixe fazer isso,
eu acho que uma embocadura muito forte nunca deixa um cavalo ser livre. O cavalo está sempre sujeito, está sempre com medo quando é que vai levar um puxão mais forte ou isto ou aquilo. Por isso eu tento sempre ter uma embocadura que o cavalo, sobretudo, goste. Eu acho que quando eles gostam, eles aceitam muito mais fácil qualquer ação que nós queiramos pedir. Perfeito. Rodrigo, é o seguinte, se por acaso travar a live aqui, porque ela só dura 1 hora, mas já está quase. Então, se por acaso cair, a gente fecha e abre outra para finalizar, tá bem? Ok. Tá. Então, só mais uma coisa aqui. Seguinte, a gente vai fazer agora sobre como a gente chama aqui, de ping-pong, um in and out, mas não é o trabalho de salto, né? É o trabalho aqui entre a gente. Só para as pessoas que ainda só chegaram depois, para que você possa repetir algumas coisas e também coisas novas, tá certo? Sim. Qual o seu nome completo? Rodrigo Cerveira Pinto Giesteira de Almeida. Oh. Comprida. É uma bíblia? Não, Rodrigo Giesteira de Almeida, assim que as pessoas me conhecem. Perfeito. Sua idade? 27 anos. Qual idade você começou a montar? 5 anos. Qual o seu seu pior defeito? Relacionado ao hipismo, lógico. Eu acho ser demasiado ansioso. Isso é característico dos cavaleiros bons. Muito ansioso. Qual sua principal qualidade no hipismo? Eu acho que sou uma pessoa positiva e sou muito batalhador. Perfeito. Qual o lugar que você mais gosta de viajar para saltar? Sem dúvida, indoor, o concurso de Geneve. E outdoor, gostei muito do concurso de La Touquet, na França. E como é óbvio, um sonho para mim é saltar em Aachen, na Alemanha. E foi o Egg-in-Tryon, nos Estados Unidos, no Campeonato do Mundo. Foi uma pista imponente, grande, e dá para pôr outro tipo de galope nos cavalos. Massa. Qual o seu sonho principal no hipismo? Eu já sei o que você vai responder. O meu sonho principal é ser número 1. Eu achei que era saltar a Olimpíada. Não, saltar a Olimpíada é o meu sonho pessoal, eu acho. Perfeito. E agora vinha a outra pergunta. Qual o seu sonho pessoal? O meu sonho pessoal é saltar os Jogos Olímpicos, saltar uma Olimpíada. Qual trabalho de plano ou de salto que não pode faltar na sua pista? Não podem faltar cavaletes. Quando eu digo cavaletes é ping-pongs e sobretudo ginásticas pequenas, porque eu acho que isso aí é a parte fundamental para evoluir qualquer cavalo. Todos os meus cavalos de grande prémio neste momento não há concurso, ou seja, estamos agora na época parada, e todos os cavalos que saltam as taças do mundo e os concursos de 5 estrelas não saltam grande em casa. A coisa que eu mais dou importância é que eles façam todo o tipo de ginásticas e todo o tipo de percurso com muito rigor, bem no meio, bem relaxados, bem cadenciados, e fazer umas distâncias de 5 passos por 6, ou seja, de brincar um pouco com eles, com o equilíbrio e com o galope. Eu acho que isso é o fundamental. Faço muitas ginásticas em casa, sobretudo muitos compostos, porque eu acho que é muito importante, sobretudo nas provas grandes, ter os cavalos bem confiados em compostos, porque saltos isolados é bem mais fácil de saltar, mas a coisa complica em compostos e em triplos e tudo. Por isso eu acho que é bom dar-lhes uma base sempre muito forte nisso. E pronto, eu acho que isso o mais importante é treinar abaixo e deixar os cavalos aprenderem com a repetição. Como um cavalo aprende é repetindo. Por isso, quantas mais vezes o cavalo repete bem, melhor é para ele. Quantas vezes por semana se alinha e salta? Isso depende um pouco, mas eu tento sempre 2 vezes por semana que os cavalos façam uma ginástica. Quando eu digo saltar, não digo fazer um percurso, mas fazer uns in and outs, fazer uns duplos, uns triplos, coisas baixas, coisas simples, mas para manter os músculos e para manter um pouco de atividade de salto nos cavalos. Eu salto sempre 1 vez a 2 vezes por semana.